como os homens se apaixonam segundo a psicologia. Se você já se perguntou por que ele parecia tão interessado e de repente ficou frio, bom, isso não tem nada a ver com você ter feito algo errado. É que os homens não se apaixonam da maneira que você pensa. Se você acha que os homens se apaixonam como as mulheres, desde a primeira mensagem, pela emoção ou pelo amor à primeira vista, preciso ser honesto com você. Os homens não se apaixonam como você pensa. Bem, é fácil entender que homens acham que mulheres pensam como eles, mas não é assim, e as mulheres também acham que os homens pensam como elas. Bem, para um homem, o amor não é um impulso imediato, é um processo. E entender isso pode te poupar muitos anos de sofrimento e confusão. Pode te poupar anos de expectativas frustradas e de desgaste emocional. Etapas do enamoramento. Primeiro, a atração. Aqui tudo é biologia, desejo, curiosidade, química. Mas atenção, atração não é amor. Um homem pode te desejar intensamente e ainda assim nunca se apaixonar. Segunda etapa, a conexão. Aqui tudo muda. Quando ele se sente confortável com você, quando ri, quando baixa a guarda, começa a te associar com emoções positivas. Você já não é apenas uma mulher atraente, você é alguém com quem ele se sente bem. Terceira etapa, a avaliação interna. E aqui vem o que muitas mulheres interpretam mal. O homem se pergunta, quase sem perceber, coisas como, por exemplo, minha vida é melhor com essa mulher ou sem ela. Então, se ele sente paz, coerência e liberdade, ele avança. Se ele sente pressão, exigência ou medo de se perder, ele para. Quarta etapa, a decisão. Quando um homem se apaixona de verdade, não hesita. Não é pela sua perfeição, e sim porque o relacionamento faz sentido para ele. O grande segredo é este. Os homens não se apaixonam pela intensidade. Eles se apaixonam pelo significado e demoram mais tempo para se apaixonar do que as mulheres, em geral. E agora me diga você, escreva nos comentários. Paro de perseguir e começo a sentir. Tanto homens quanto mulheres, quando estivermos mais centrados, vamos nos conectar melhor a partir do amor. Quer mais dinheiro? Vá tomar um café em um hotel 5 estrelas. Se você quer atrair mais dinheiro, não comece afirmando, comece expondo. A palavra mágica do vídeo de hoje é se expor. Muita gente repete frases na frente do espelho, mas continua vivendo cercada de escassez. E isso não funciona assim. Vou te dizer algo bem concreto. Não é igual tomar um café em qualquer lugar e em um hotel 5 estrelas. Muitas vezes um café no Starbucks sai mais caro que um hotel 5 estrelas. E não estou falando de gastar mais. Estou falando de mudar de ambiente. Quando você entra em um hotel de luxo, seu cérebro registra coisas novas, registra coisas de luxo. Flores frescas, como te tratam, como te servem o café, calma, ordem, elegância. E tudo isso envia uma mensagem silenciosa de luxo e riqueza para a sua mente. Te diz, isso existe, isso é real, isso é normal. A ciência chama isso de efeito da mera exposição. Por isso a palavra mágica de hoje é se expor. Quanto mais você se cerca de algo, mais familiar isso fica para a sua mente. E o que é familiar deixa de parecer importante. Por isso mudar de ambiente, onde você toma café, por exemplo, reprograma mais a sua mentalidade do que muitas vezes fazer 1000 afirmações por dia. Não basta ver fotos de luxo no Instagram. Você tem que sentir como é a abundância, como se caminha por esses lugares, como se respira, como se vive. Quando você normaliza a abundância e a riqueza, para de persegui-las e começa a atraí-las. A pergunta de hoje é simples. Em que ambiente você está treinando sua mente hoje? Escreva nos comentários. Começo a me expor à abundância e me comprometo com isso. Me diga também nos comentários se você vai tomar um café em um hotel de luxo. Coloque nos comentários em qual hotel você já esteve, qual é o nome do hotel, quantas estrelas tem, onde fica. Compartilhe tudo para todos aproveitarem essas experiências de luxo juntos. Como saber se você atrai alguém? Há algo que quase ninguém te explica sobre a atração. O fato é que o corpo sempre fala antes das palavras. Inclusive, o corpo muitas vezes diz o que as palavras não dizem. Você pode enganar com o que diz, mas não com o que faz, sem perceber. Ao atrair alguém, o primeiro passo não é uma frase bonita, apesar de poder ser também.
É uma mudança automática no comportamento dela. Primeiro sinal, o corpo dela se orienta na sua direção. Ela não se inclina para o lado, não se afasta, não se protege. O tronco dela, os pés, a atenção dela, tudo aponta na sua direção. Isso é interesse real. Segundo sinal, o olhar volta. Não é um olhar longo, fixo, o tempo todo. É aquele gesto inconsciente de te olhar, desviar o olhar e voltar a te olhar. Isso se chama foco ativo e aparece quando há atração. Terceiro sinal, microgestos de abertura. Lábios mais vermelhos, respiração mais profunda, pequenos ajustes no cabelo, na roupa, na postura. Não para de se arrumar. Ela está se mostrando continuamente com todos esses gestos. Quarto sinal. E essa é a chave importante. Ele se sente ouvido quando está com você. Ou seja, quando alguém se sente atraído, fala mais, se abre mais, fica mais tempo do que pensava. Porque a atração não é só física, é muito, muito emocional. Aqui vem algo muito importante. Você não atrai tentando impressionar. Você atrai quando está presente, quando ouve de verdade, quando você não tem pressa, quando você não força nada. A sedução mais poderosa não é a postura perfeita. É a calma de alguém que não precisa provar nada. Para saber se atrai alguém, ignore o que a pessoa fala. Observe como a pessoa se comporta quando está ali. Preste atenção na linguagem corporal, na comunicação não verbal. Escreva para mim nos comentários. A atração não se força, porque na atração se cria. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas, curta e se inscreva. Tenho 66 anos. Se você tem entre 30 e 50 anos, me escute com atenção. Tem algo que eu preciso te dizer antes que o tempo te ensine da pior forma. Quando eu tinha entre 30 e 40 anos, eu fiz tudo certo. Trabalhar, cumprir, avançar, organizar, planejar, listas, metas, responsabilidades, obrigações. Por fora parecia que estava tudo certo. Mas com o passar dos anos, entendi algo desconfortável. Eu estava vivendo no piloto automático. Quando você faz isso por muitos anos, um dia você acorda. Eu acordei aos 53 e percebe que construiu uma vida que não parece totalmente sua. Não porque seja ruim, mas porque você nunca parou para se perguntar coisas vitais e importantes, como por exemplo, isso fui eu que escolhi? Ou só fui aceitando? São padrões herda dos meus ancestrais? A maioria não erra por falta de esforço, mas sim por falta de consciência. Ficamos tão ocupados sobrevivendo que não paramos para ver se estamos indo na direção certa. E aqui vem a segunda grande lição. Sua identidade é mais importante do que seus objetivos. Você pode alcançar metas, mas se continuar sendo a mesma pessoa por dentro, vai acabar voltando ao mesmo ponto de partida. Vai repetir. A verdadeira mudança acontece quando você se pergunta quem você está sendo, não só o que você quer conquistar. E agora a terceira verdade, a mais delicada. O tempo não acaba de uma vez só. O tempo vai escapando aos poucos, enquanto você adia tudo para depois. Agora mesmo não é tarde, nunca é. Mas já é tarde para continuar adiando o que importa. Você não precisa de uma vida nova. Você precisa de decisões alinhadas com quem você quer ser. Escreva aqui embaixo e leia com calma. Hoje eu escolho viver desperto e não no piloto automático. Dê um nome para o seu cérebro. O truque psicológico que silencia sua mente em segundos é muito eficaz e muito bonito. Você vai adorar. Então hoje vou te contar neste vídeo um hack mental que os psicólogos modernos usam e que pode mudar completamente o seu diálogo interno. Você já sabe que a qualidade do seu diálogo interno determina a sua vida. E o hack é: dê um nome ao seu cérebro. Sim, um nome próprio. Aquela voz que te critica, coloca medo, diz que você não pode ou vai falhar, que é melhor não se expor, não é você. Essa voz é só a sua mente tentando te proteger, mas muitas vezes exagerando e dramatizando demais. Na psicologia, isso se chama defusão cognitiva e serve para criar distância entre você e seus pensamentos. Quando você acredita em tudo o que sua mente te diz, você está perdendo poder. Mas quando você faz isso que eu vou te contar hoje, neste vídeo, algo muda.
Quando surgir um pensamento negativo, dê um nome a ele, como Antônio, e diga: obrigado, Antônio, já ouvi sua opinião, mas não me interessa. Ou, calma, Fernando, não precisa dramatizar. Ao dar um nome, você para de se identificar com a voz. E isso, o que provoca? Reduz a ansiedade, ativa a sua parte racional. Você recupera o controle emocional. Você se distancia do pensamento autossabotador. Você não luta com o pensamento, não discute com ele. Você observa e deixa passar. Chamando de Antônio ou, se for um nome de mulher, Felisa ou Mariquinha ou qualquer outro. Você não é sua mente, você é quem a escuta. Lembre-se disso. Agora me diga, que nome você vai dar para a sua mente, para o seu cérebro? Escreva nos comentários para que todos possamos ver os nomes tão originais que você coloca. E comece hoje a se afastar da sua autossabotagem. Escreva também nos comentários: Cristóbal tá, transforme minhas dúvidas e minha vida em certeza e em riqueza. Escreva também nos comentários: Cristóbal, transforme minhas dúvidas em certeza e em riqueza. Clique em seguir, curta e aproveite muito a vida. O segredo para que nada do que te dizem te afete. Você será inquebrável. Alguma vez uma crítica já estragou o seu dia ou até mesmo a sua semana? Quando alguém fala algo e sem perceber, você absorve e guarda para si. Hoje isso acaba, porque o problema não é o que dizem, é o que você faz com aquilo que te disseram. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Filósofos como Epicteto ensinavam algo incrível. Ele dizia: não é o que acontece que te afeta, e sim como você interpreta. E aqui está a chave que te torna inabalável. Você não controla a opinião dos outros. Por que você dá poder à opinião dos outros? Pense nisso que os estoicos diziam. Se alguém diz que o céu é verde, você fica bravo. Não, por que você não fica bravo? Porque você sabe que isso não é verdade. Bom, o efeito que as críticas têm sobre você funciona do mesmo jeito. São percepções, mas não são realidades. Agora vou te dar 3 ferramentas estoicas que podem mudar a sua vida. Ponto número 1. A ideia estoica da cidadela interior. Imagine que há um lugar dentro de você onde só entra quem você permite. E cada crítica é como um objeto que jogam em você. Mas você decide algo importante, algo fundamental. Você decide se pega ou deixa cair. Se você não pegar, não é seu. Ponto número 2. O filtro da verdade. Dizia Marco Aurélio: se me mostrarem que estou errado, mudarei com prazer. Então pergunte a si mesmo: há algo útil nessa crítica? Sim, então você cresce. Não, então você ignora. Mas você não se destrói por opiniões vazias. E conceito número 3. O silêncio do sábio. Nem tudo merece resposta. Sua energia é seu ativo mais valioso. Ao discutir, se justificar ou se envolver, você perde poder. O sábio não reage. O sábio observa e escolhe. E agora vem o mais importante. Eu me dedico à riqueza consciente, à abundância. Então, se você quer abundância, precisa proteger sua mente. Porque cada crítica que te afeta te leva à dúvida, ao medo, à insegurança. E a partir daí, nada grande será construído. Você não pode controlar o que dizem sobre você, mas pode decidir que isso não te afete. Escreva aqui embaixo: minha paz não é negociável. Como Deus te testa antes de te dar o amor verdadeiro? Deus não te dá o amor quando você pede. Deus te dá quando você está preparado para não destruí-lo. Antes disso, Ele vai te testar várias vezes. Vou te dar as 9 chaves, as 9 provas que você enfrentará. Primeiro ponto, Ele traz de volta algo que você pensava ter superado. Aquela pessoa que te feriu reaparece. Não porque ela tenha mudado, mas para ver se você mudou. Aqui não se trata de saber se você ainda ama essa pessoa. Se trata de saber se você já se ama. Prova número 2. Depois, ele te apresenta o quase perfeito. Tem conexão, tem química, tem risadas, mas não tem alma. Você percebe algo essencial. Amor não se finge. Ou você sente ou você força. E forçar também é uma forma de se perder, uma forma de não se amar. Ponto número 3. Depois chega uma etapa que muitos não entendem. A solidão profunda.
você sente que todos avançam e que você está em pausa. Mas não é castigo, é preparação, porque aí você descobre que não está sozinho, você está aprendendo a estar consigo mesmo. Ponto número 4. Prova número 4. Mais adiante aparece o mesmo padrão com outro rosto, outra história, outro nome, mas o mesmo final. E a vida te coloca diante do espelho. Você continua escolhendo a partir da ferida ou escolhe a partir da sua verdade? O ciclo continuará até você quebrá-lo. Prova número 5, e então tira tudo de você, menos você mesmo. Tira de você relacionamentos, planos, expectativas, tudo desmorona. Não para te destruir, mas para te reconstruir. Sem dependências, sem máscaras, sem necessidade de que alguém te salve. Prova número 6. Há também uma prova silenciosa. Ela traz estabilidade, mas não amor. Tudo parece bem por fora, mas algo dentro continua vazio. O que é verdadeiro não só preenche sua agenda, mas também sua alma. Prova número 7. Depois chega o momento mais desconfortável, enfrentar suas próprias contradições. Você quer amor, mas escolhe quem não pode te dar isso. Você quer compromisso, mas insiste no impossível. Então você percebe. Não é falta de amor, é falta de coerência. Prova número 8. Até que finalmente chega o ponto crucial, escolher a si mesmo pela primeira vez. Dizer não, mesmo que doa, deixar ir o que quase é para abrir espaço para o que realmente é. E essa decisão muda tudo. E prova número 9, e a última, e logo antes do amor verdadeiro, chega algo inesperado, a paz. Porque se você não consegue sentir paz consigo mesmo, vai buscar o caos no outro, no exterior. E o amor verdadeiro não vem para bagunçar você, vem para te sustentar. Porque o amor verdadeiro não se mendiga, não se persegue, não se força. Simplesmente chega. E chega quando você também é aquilo que está procurando. Agora, você não o recebe mais como prêmio, mas o reconhece como reflexo. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Estou pronto para o amor verdadeiro. Seu cérebro se cura quando você escreve. A ciência confirma isso, e eu vou te dar alguns dados científicos. Já aconteceu com você de sua mente estar cheia, mas não estar focada? Você passa uma hora olhando o celular, pulando de uma coisa para outra, começando mensagens que não termina, às vezes com pensamentos pela metade e com uma sensação constante de barulho mental, por exemplo, não é? E então, você faz algo simples, pega papel e uma caneta. Não porque saiba o que escrever, mas porque precisa de um lugar para deixar seus pensamentos. O que acontece? Você escreve uma linha, depois outra, e algo em você começa a mudar. E aqui vem o fascinante. Quando você escreve sobre o que sente, seu cérebro literalmente se reorganiza. Estudos em neurociência mostraram que, ao escrever, a parte racional do seu cérebro, o córtex pré-frontal, começa a se comunicar com a amígdala, que é quem gerencia suas emoções. Principalmente o medo, a fuga, o ataque. É como se ela fosse a parte que mais te bloqueia, né? Mas é para te proteger. É como se sua mente aprendesse a conversar consigo mesma. Isso é muito importante, vou repetir para você. Ao escrever, sua mente aprende a dialogar consigo mesma. Isso tem um nome, que é rotulagem emocional. Quando você coloca em palavras o que sente, reduz a intensidade emocional. Você não deixa de sentir, mas para de se afogar no que sente. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que escrever sobre emoções ajuda o cérebro a se recuperar do estresse. E outro estudo publicado na Frontiers in Psychology descobriu que escrever à mão ativa mais áreas do cérebro do que digitar no celular ou no computador. Tudo isso é muito importante, porque queremos ter clareza mental e tomar melhores decisões. E viver melhor. Por isso, escrever acalma. Porque isso obriga sua mente, isso é muito importante, obriga sua mente a ir mais devagar quando você está escrevendo à mão. E quando você vai mais devagar, começa a entender. Agora eu vou te dar 3 formas de usar isso de maneira prática. Primeiro, escrita emocional. Por 10 minutos, escreva sobre como você está vivendo a vida que deseja e como se sente muito bem. Faça isso sem filtros, sem corrigir, sem pensar. Apenas escreva até não ter mais palavras. Isso libera o que sua mente vem bloqueando há tempos. Seus sonhos, seus desejos. Segundo, escrita de gratidão.
Escreva 2 ou 3 coisas pelas quais você é grato, mas seja específico. Não coloque minha família, eu gosto muito deles. Não, escreva. Agradeço por essa conversa específica que me fez sentir ouvido, que tive nesta manhã. Isso treina seu cérebro para focar no que realmente funciona. E terceiro, reenquadramento mental. Descreva um problema, o que ele significa para você, o que pode aprender, por que acha que aconteceu e o que faria diferente na próxima vez. Isso fortalece sua capacidade de responder em vez de reagir de forma instintiva, de forma bruta. E aqui está o mais poderoso. Cada vez que você escreve, está mudando o seu cérebro. Não é só desabafar, é se reprogramar. Com o tempo, você começa a reagir menos e a entender mais. Quando Deus desaprova um relacionamento, ele envia 7 sinais. Fique atento, pois isso pode incomodar, mas é uma informação importante que pode salvar e melhorar sua vida. Quando um relacionamento não é para você, sua alma percebe antes da mente. Pode chamar de Deus, intuição ou biologia, mas os sinais estão lá. Primeiro sinal, você perde a paz constantemente. Não é apenas um dia ruim, é um estado contínuo e não por acaso. A neurociência já demonstrou que, quando você está em um relacionamento inseguro, seu sistema nervoso entra em alerta constante, ativando ansiedade e estresse crônico. Segundo sinal, você está se afastando de si mesmo. Já sabe que me dedico à riqueza consciente e tudo que ensino é para seu bem, então fique atento. Você está se afastando de si mesmo. Antes você crescia, sonhava, se expandia e agora você está se apagando. A psicologia chama isso de perda de identidade relacional. Você se adapta tanto que perde a própria essência. Terceiro sinal, você vive mais ansioso do que amado. O amor saudável regula o sistema nervoso, não o altera. Estudos sobre apego mostram que relações seguras reduzem o cortisol. Relações tóxicas disparam o cortisol. Quarto sinal de que você não deve estar nesse relacionamento e que Deus, o universo ou seu corpo estão te mandando sinais. Você traz seus valores para que funcione, já que há algo fundamental. Ultrapassar seus limites destrói sua autoestima. Quinta, os sinais se repetem. Pessoas, situações, conversas. A mesma mensagem aparece vez após vez. Não é coincidência, é falta de ação. Sexta, você dá tudo e recebe muito pouco, recebe migalhas. Isso gera o que a psicologia chama de reforço intermitente. O mesmo padrão que cria dependência emocional. Sétima, e essa é a mais clara e a mais importante. Você tem medo de soltar, mas sente muito alívio quando imagina isso. O medo vem do apego, o alívio vem da verdade. E aqui está a realidade que ninguém quer aceitar. Deus ou a vida não termina relacionamentos por capricho. Termina para devolver você a si mesmo. Escreva aqui embaixo. Escolho relacionamentos que me tragam paz, não ansiedade. Se você quiser saber mais sobre como a vida funciona, eu te incentivo a ler meu livro Manual de Riqueza Consciente, que traz instruções simples que vão te garantir viver cada ano melhor do que o anterior. Vamos em frente e vamos todos juntos, de mãos dadas. Até breve.